Cronograma Bíblia do Dia, Lucas, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 34. Nós vamos começar vendo primeiramente sobre as advertências e motivações que o Senhor traz. Tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos: tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vejam só, tinha uma multidão, Multidão de milhares, então era muita gente ali. Mas a Bíblia diz que o Senhor começou a falar primeiramente aos discípulos dele. E existe uma grande diferença entre a multidão e discípulo. Discípulo é quem escuta, mas também quem obedece. Tinha muitos ali por conta da curiosidade, por conta da necessidade de milagres, mas o Senhor foi primeiro falar com os seus discípulos, A quem muito é dado, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, cuidado você que está tendo acesso à palavra de Deus. Cuidado você que está estudando a palavra de Deus, que está lendo, que já tem um certo conhecimento, porque será cobrado de você, porque você conhece, porque você sabe, tá? E aí, quando o Senhor diz cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, eu já expliquei também isso aqui para vocês, porque o fermento, ele tem uma função de inchar, Se você esquecer de colocar o fermento no bolo, ele vai ficar murchinho. Então, o tamanho original, com a receita original de um bolo, ele não iria crescer tanto. O que faz crescer é o fermento. Então, assim, é uma aparência, vamos dizer assim. Da mesma forma, era a hipocrisia dos fariseus, Eles viviam de aparência. Eles mostravam uma coisa que eles não eram. Então, o Senhor estava mandando ter cuidado. E aí, no versículo 2, ele diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado, Ou oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que nós fazemos virá à tona um dia, porque o Senhor, ele tudo vê. E aí depois o Senhor vai dizer: não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, versículo 4. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Quem é aquele que tem poder para lançar no inferno? O Senhor. O Senhor, ele vai fazer uma separação entre o joio e o trigo, entre os bons e os maus. Conforme a nossa conduta, a nossa vida aqui na terra, nós vamos ser lançados no inferno, ou no inferno, ou nós vamos para o céu. Não é verdade? No lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando o Senhor diz, vocês devem temer, Muitas pessoas acham que é temer a Satanás, mas não é. Nós não devemos temer a Satanás, nós devemos temor, nós devemos somente a Deus, tá? Então, assim, às vezes nós temos medo de uma doença, mas a doença, ela pode nos matar, ela pode nos tirar desse mundo, mas há algo por trás disso. Não é só morrer aqui de uma doença e acabou tudo, não. O que ainda está por vir é que define a nossa paz ou o nosso descanso eterno ou a nossa perturbação eterna, Então, muito cuidado com isso. E o Senhor vai falar sobre o controle que Ele tem sobre as nossas vidas. Versículo 8, ele vai dizer: olha, quem me confessar diante dos homens, o Filho do Homem também confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não esperem, amados irmãos e irmãs, negar o Senhor aqui, e não é negar apenas com a boca, mas principalmente com as nossas atitudes, porque quantas pessoas estão dizendo, eu creio no Senhor, eu louvo o Senhor, glória a Deus, aleluia, mas as suas atitudes por trás, estão negando ao Senhor. E aquele que negar o Senhor será negado. Ele negará. Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque não vos conheço. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Depois nós vamos ver sobre a parábola do rico insensato, onde alguém no meio da multidão disse assim: Senhor, manda que meu irmão divide a herança comigo. Ou seja, havia uma briga ali por dinheiro, E o Senhor disse: cuidado, fiquem sobre aviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Quantas pessoas precisam ouvir isso, meus irmãos? Quantas pessoas, porque as pessoas acham que são o que têm, brigam por dinheiro, brigam por fama. Nunca se viu algo que divide tanto uma família do que a briga por um pedaço de terra, por um pedacinho de herança, que às vezes alguém parte e deixa, não é verdade? Temos que ter cuidado com isso. E aí o Senhor vai trazer ali uma parábola do rico insensato, porque de um homem que produziu muito, 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 de forma que não tinha mais nem aonde armazenar. Tanta coisa que ele estava possuindo.
E ali ele disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra. Ou seja, toda a vida daquele homem foi ocupado com os seus bens. As preocupações da vida dele era o que faria, como faria com aquilo que ele estava ganhando. E aí ele diz assim, vou fazer esse celeiro para ter grande quantidade de bens e aí ele vai poder descansar, né? Conforme o Senhor trazia o exemplo desse homem, ele falava assim, que esse homem pensava consigo mesmo que se colocasse tudo em ordem, poderia ficar tranquilo e descansar. Só que aí no versículo 20 diz, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Né? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quantas pessoas, como eu falo para vocês aqui, não é pecado ser rico, não é pecado ter posse, não é pecado ter dinheiro. Mas é pecado você deixar que o dinheiro te possua, né? Ser ganancioso. E quantas pessoas são milionárias, mas são pobres para com Deus. E aí o Senhor diz, insensato, hoje mesmo a tua vida te será exigida, né? E o que você vai ter para oferecer ao Senhor? O que você vai preparar? Quantas pessoas de fato têm celeiros, né, para armazenar seus bens, mas não têm uma vida reta com Deus? E isso aí vai implicar na salvação. Porque ele dizia, eu vou poder descansar se eu fizer um celeiro maior. Mas o nosso descanso não é um descanso aqui, o nosso descanso é um descanso eterno. Será que nós vamos entrar nesse descanso eterno? E é aí, em todo esse contexto de dinheiro, de ganância, que o Senhor vai trazer uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, né? Que é a partir do versículo 22 até o 34, que é sobre a ansiedade da vida, sobre as preocupações da vida. Porque se nós formos parar para pensar, nossas maiores preocupações da vida estão ligadas a bens materiais, ao que nós possuímos, ao que nós queríamos, mas nós não temos. E aí o Senhor vai trazer toda aquela coisa de que não adianta essa ansiedade, não adianta essa preocupação, porque ai de nós que nos preocupamos, o que nós podemos acrescentar com a nossa preocupação? Nada, não é isso, meus irmãos? Então, por isso que ele diz, olha, não busquem ansiosamente o que vocês vão comer ou beber. Não se preocupem com isso, né? Busquem primeiro o reino de Deus. Que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos vão ser acrescentadas com certeza. Deus abençoe vocês, gente, é isso. E até amanhã com um novo cronograma, se Deus quiser.